Agora que nós já conhecemos melhor as estruturas do nosso corpo que são responsáveis pelo movimento, como por exemplo, os músculos, os ossos e as articulações, vamos entender, vamos nos familiarizar com os termos anatômicos que são utilizados para descrever os movimentos que o nosso corpo pode fazer durante os asanas. O primeiro termo que nós vamos nos familiarizar é com o termo da posição anatômica. A posição anatômica, ou melhor, o asana que mais se assemelha à posição anatômica é o Tadasana, a postura da montanha, aquela postura em que nós estamos de pé, com a coluna ereta e as mãos na frente do peito, ou com os braços ao lado do corpo, com os pés unidos ou ligeiramente afastados. Então essa vai ser a nossa referência, o nosso ponto de referência para, a partir desse asana, descrever como nos movemos dele para o próximo asana. E para descrever um movimento, nós precisamos dar a direção, para onde nós vamos nos mover, para onde eu vou levar a minha perna, ou o meu braço, ou o meu tronco, a minha coluna. Então nós utilizamos os termos de direção. Como o próprio nome já diz, ele vai nos indicar em que direção vamos nos mover. Os termos que nós mais utilizamos no yoga são os termos medial e lateral, que se refere à linha média do corpo. Então, por exemplo, a parte interna do meu braço é considerada medial, a parte externa, lateral. Da mesma forma, a minha perna, minha coxa, a parte interna da minha coxa é considerada medial, a parte externa, lateral. Outro termo, a parte anterior ou ventral e a parte posterior ou dorsal. E ainda os termos superior e inferior, né, que se referem ao que está acima da linha média do corpo ou abaixo da linha média do corpo. E os movimentos que o nosso corpo pode fazer. Quais são esses movimentos? Nós estudamos os movimentos que a nossa coluna pode fazer lá no comecinho, no primeiro módulo. Nós vimos os movimentos que a coluna pode fazer. Mas a coluna, como nós vimos, não é a única articulação do nosso corpo. Nós temos articulações nos dedos das mãos, nos punhos, nos cotovelos, ombros, quadris, joelhos, tornozelos, pés. Então, todas essas partes do nosso corpo, todas essas articulações podem realizar movimentos, assim como a coluna. Quando nós nos referirmos, por exemplo, a um movimento de flexão, é importante que você diga flexão de que parte do corpo? Flexão do cotovelo, do quadril, da coluna lombar, da coluna torácica, porque aí você está sendo preciso na sua descrição e fica muito mais fácil de entender qual movimento você deve realizar em qual parte do seu corpo. Então vamos lá, vamos ver quais são esses movimentos. A flexão, como nós vimos, é geralmente um movimento para frente. E esse movimento, ele reduz o espaço entre as articulações. Quando você realiza o movimento para trás, que é o movimento de extensão, você está ampliando o espaço entre a articulação. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, aqui meu braço está neutro, estendido. Quando eu flexiono o meu cotovelo, eu estou diminuindo o espaço entre estes dois ossos, né? Entre essas duas partes do meu corpo, o espaço ali na articulação do cotovelo. Quando eu estendo o braço, eu estou ampliando esse espaço. Então, a flexão do cotovelo e a extensão do cotovelo. O movimento de abdução e adução, que são movimentos opostos. São movimentos onde você afasta
uma determinada parte do seu corpo da linha média do corpo. Vamos usar o braço novamente como um exemplo. Movimento de abdução, eu estou afastando o meu braço da linha média do meu corpo. E o movimento de adução, eu estou aproximando o braço da linha média do meu corpo. Para gravar, você pode lembrar de abdução, abrir, né? Afasta. Adução, aproxima da linha média do corpo. Os movimentos também de rotação. Rotação interna e externa, ou rotação lateral e medial, também se referem à linha média do corpo. Na articulação do quadril, eu posso fazer um movimento de rotação externa do quadril, abrindo o quadril, e rotação interna, fechando o quadril. Depois nós vamos estudar, vamos ver isso no asana, como isso acontece. E por último, existe um movimento que aí é exclusivo aqui da pelve, do quadril, que é a retroversão e a anteversão. A retroversão é um movimento onde você retifica a sua coluna lombar. Então você vai fazer com que a sua crista ilíaca, que é esse ossinho aqui, o ilíaco, né, que é o osso do quadril, a crista ilíaca é o ponto mais alto, ele se move posteriormente, fazendo com que você encaixe ali a sua coluna lombar, promovendo essa retificação da lombar. Esse é o movimento de retroversão da pelve. A anteversão é o movimento contrário, a crista ilíaca vai se mover anteriormente e você vai acentuar a curvatura lombar. Agora a gente vai ver de que forma a gente utiliza todos esses termos de direção e de movimentos para descrever como sair de um asana e se mover para outro asana. Vamos descrever como sair do Tadasana e ir para o Trikonasana. Também utilizamos os termos anterior ou ventral e posterior ou dorsal. E também utilizamos bastante os termos superior e inferior para descrever movimentos como, por exemplo, quando elevamos os braços lateralmente até acima da cabeça ou quando baixamos os braços até a linha média do corpo, por exemplo. Ou algum movimento que esteja acima ou abaixo da cabeça, ou, enfim, o ato de mover-se para cima ou para baixo. Esses são os principais termos de direção que a gente vai utilizar.